Queridos, graça e paz, vamos colocar em pé para a gente orar. Graças a Deus, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos aqui nessa manhã de te louvar, de te adorar, de exaltar o teu santo nome. Tu és bom, Senhor, e o seu amor dura para sempre. Nós precisamos e necessitamos cada dia mais e mais de Ti, da Tua presença. E é por isso que estamos aqui, Senhor, porque buscamos da Tua presença. Buscamos, Senhor, uma experiência com o Senhor, na qual nós venhamos a ser fortalecidos aqui nessa manhã. Abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui, os que vão chegar, aqueles que estão em casa. Abençoe a vida de cada um, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, livra, Pai, de todo mal. E eu tenho certeza, Pai, de que o Senhor está aqui, Senhor, para receber tudo aquilo que estamos prontos para Te entregar. Nosso coração, nosso louvor e nossa adoração. Muito obrigado pela Tua presença. Amém. Graças a Deus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus, meu querido? Glória a Deus. Fique à vontade na casa do Senhor. O melhor lugar para se estar na casa do Pai. O melhor lugar para se estar, o melhor lugar para começar o nosso dia é na presença do Senhor. Fique à vontade na presença dEle. Fale com Ele. Ele está pronto para te ouvir. Ele está com os ouvidos atentos à tua adoração nessa hora. Fale com o Papai. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor.
Aleluia. Nada além desse sangue de Jesus que nos comprou, nada além desse sangue de Jesus que nos purificou. É o sangue de Jesus derramado na cruz que nos garante vida, vida eterna, nos garante que nós somos chamados filhos, Cordeiro com Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz do Calvário nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos deu um novo nome, novas vestes. Nós não estamos aqui por acaso. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, diga pra ele: eu sei que tudo continua sendo Deus, eu sei que posso sempre
A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele, declare isso. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Senhor, temos certeza que o seu amor nos sustenta, nos mantém, Senhor, firmes, motivados, olhando para frente, para o alvo. Esse seu amor, Pai, que nos envolve. E assim como cantamos agora, cremos, Senhor, que é tudo o Senhor. Tudo o Senhor, tudo Deus. Como está escrito na tua palavra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e assim nós cremos. Temos certeza, Pai, que o Senhor se mostra e se revela no meio de todas as situações onde vivemos e passamos, e o Senhor se mostra ali presente. Então nos ajuda a ver, a enxergar, a perceber o quanto o Senhor tem nos sustentado, o quanto o Senhor tem, Pai, nos suprido, provido, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus que nos envolve, um Deus que nos direciona, que nos posiciona, um Deus que nos corrige, que corrige a nossa direção, que corrige a nossa conduta, um Deus que mostra e revela o caminho. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sabe, cantando essa canção eu lembrei desse versículo: porque dele, por ele e para ele. Porque dele, isso fala de um senso de origem. Nós somos dele, nós viemos de Deus. A sua vida não teve origem num tempo cronológico, depois de a fecundação de um embrião, de um óvulo. Não, a sua vida não passou a existir aí. A Bíblia diz que nós fomos gerados nele desde a fundação do mundo. O seu espírito foi gerado em Deus desde a fundação do mundo, porque dele, eu sou dele, você é dele, é a nossa origem. Deus é a nossa origem, somos dele, por ele. Isso significa que ele nos sustenta, ele nos dá um propósito, ele nos dá a missão, e tudo que vivemos, passamos, tudo que pode acontecer conosco tem a ver com Deus. É Deus no controle de tudo. Por ele é a nossa missão, pelo propósito que ele nos deu, e para ele. Isso é nosso senso de destino, ou seja, nós viemos dele, vamos viver por ele e vamos voltar para ele. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Dê um aplauso a Jesus, louvando o nome dele. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Já que você não pode dar um abraço aí no seu irmão, dá um tchauzinho para ele. Pode se sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Hoje é um domingo especial. Depois nós vamos orar pelos papais aí. Nós sabemos que isso tem a ver com o comércio, né? Para vender, mas também podemos utilizar o dia para honrar, né? Os papais aí. Então, sei que tem seu pai presente. Não deixe de ir lá almoçar com ele, dar um abraço. Né? Vai ser uma bênção. Queridos, eu tenho uma mensagem para o seu coração.
E o título da mensagem é: Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Amém? Eu quero utilizar o texto que é a base daquilo que nós vamos conversar hoje. Daniel, capítulo 3, livro do profeta Daniel. Capítulo 3. Versículo 16. Está escrito assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu li só esses 3 versículos porque eu creio que é uma história muito conhecida, né? O momento em que Ananias, Azarias e Misael, eles vão ser jogados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego é o nome babilônico deles. Quando eles saíam, foram levados, né, os nobres foram levados de Judá, eles receberam nomes babilônicos, nomes que não eram os nomes originais deles. Muito bem, aqui nós vemos que a Babilônia, que era o império mais poderoso dessa época que nós estamos lendo aqui, invadiu Judá, Jerusalém, e invadindo Judá e Jerusalém, leva os nobres, pega todos os príncipes, os nobres do povo, do meio do povo, e levam cativos para a Babilônia. E eles têm um plano especial. Eles vão utilizar esses nobres no palácio, nos serviços importantes do império, como cabeças pensantes, como aqueles que pensavam, como aqueles que organizavam, que administravam as coisas. Daniel é um deles, né? O que escreve aqui, e ali toda a intenção de Nabucodonosor era continuar fortalecendo o seu império. Pois bem, como pode a Babilônia, um império pagão, invade Jerusalém e conquista Jerusalém e leva os seus nobres? Como pode Deus permitir que o seu povo perca uma batalha? Eu quero dizer para você que Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Sempre. Agora, o interessante é que Israel, mesmo hoje sendo um país que tem menos de 1% da população mundial, menos de 1% da população mundial. A última vez que eu tive em Israel, o professor me falou que em Israel hoje, no território de Israel, tem por volta de 7,5 milhões de habitantes. 7,5 milhões. Um país pequeno. Nós vamos, em 10 dias, conhecemos de norte a sul de Israel, né? E assim, é um país pequeno, proporcionalmente falando, poucas pessoas ali dentro, por volta de também 7,5 milhões, 8 milhões de judeus fora, espalhados pelo mundo. E aqui, eu lembrando dessa aula, eu começo a entender uma coisa: como que pode um país tão pequeno, com a população tão pequena, ter proporcionalmente o maior índice de prêmios Nobel do mundo? O país que tem uma tecnologia mais avançada do mundo, as principais empresas e indústrias que investem em tecnologia, Microsoft, Apple e tantas outras, têm os seus escritórios principais em Tel Aviv, onde eles usam ali aqueles jovens formados, judeus, para desenvolver toda a sua tecnologia. E como que pode um país tão pequeno ser tão forte num exército, num esquema de defesa assim extraordinário? Eu quero dizer para você que quando Deus espalhava
os judeus pela face da terra, Deus os trazia de volta melhores, com mais experiências, aprendiam o que deviam fazer e o que não deviam fazer, mas voltavam para a terra sempre melhores e mais experientes. Tem situação que nós estamos entrando que a gente não queria, estamos entrando em situações a nosso contragosto, mas no final Deus vai nos fazer melhores e mais experientes em nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. É sobre as situações que muitas vezes nós preferimos não passar. E são situações que às vezes nos levam para a beira da cama, nos faz ajoelhar em lágrimas e perguntar a Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que essa situação agora? Deus, por que esse momento? Eu não estou falando só de uma pandemia, eu não estou falando só disso, eu estou falando de situações que muitas vezes nos apertou demais. Situações às vezes que são emocionais, situações que são espirituais, nem sempre são financeiras, mas situações que muitas vezes nos leva para a beira da cama, assim, em lágrimas, perguntando, sabe, Deus, por que isso? E mesmo que Ele não responda, Ele quer que você entenda que a questão não é o que Ele faz, a questão é quem Ele é. E aqui eu entro no primeiro ponto dessa mensagem com você. Nossa fé não é baseada no que Deus faz, nossa fé é baseada em quem Deus é. A sua fé precisa ser, meu irmão, fortalecida nesse ponto, nesse quesito principal. Ah, por que você tem fé em Deus? Não, porque Deus me livra, porque Deus faz, porque Deus acontece, porque Deus me ajuda, porque Deus restaurou meu casamento, porque Deus restaurou minha família. E se Ele não fez? Eu não preciso perguntar aqui, você nem precisa levantar a mão. Mas já teve alguma coisa que você orou e não aconteceu? Comigo já. Comigo já. Você orou, que você pôs joelho, que você fez jejum. Querido, já teve situação que eu fiz jejum de 21 dias, sem comer. Capaz mesmo, pastor, você está gordo desse jeito? Pois é, eu emagreci um pouquinho. Né? Mas já fiz jejum de 21 dias sem comer, só bebendo água, 21 dias. No 14º dia eu estava assim, eu falei, eu acho que eu não vou aguentar. Né? Aí foi minha esposa que chegou e falou, não, nunca vi você desistir, você não vai desistir não, você vai até o final. Eu falei, essa me ama mesmo. Mas não mudou a situação. Mas eu mudei. Alguém já entendeu? A situação não mudou, mas eu mudei. Eu mudei. Então, nós precisamos entender que muitas vezes aquilo que entra dentro da esfera de soberania de Deus, às vezes não tem resposta para nós agora nesse tempo. Nabucodonosor pega esses jovens aqui porque, você sabe, ele fez uma grande estátua de ouro e ele pegou todo mundo, todo o exército, todo mundo lá e tal, chamou os tocadores de tambor lá e o saltério, a harpa e falou assim, agora nós vamos fazer um som do inferno aqui, nós vamos tocar uma música do inferno aqui e quando essa música do inferno tocar, todo mundo vai ajoelhar. É interessante que milhares de pessoas ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor. Os três ficaram assim, ó, firminho. Os olhos deles saiu de todos os milhares que o reverenciavam e foi colocado naqueles três que não ajoelharam. Ele falou assim, olha, eu acho que vocês não entenderam. Eu falei que era para ajoelhar, eu vou dar uma nova chance para vocês, que eu gosto de vocês são nobres, vocês estão aqui trabalhando no serviço aqui real. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma nova chance para vocês, nós vamos tocar de novo essa música, né? Provavelmente era funk, tô brincando, não vou mexer com a sua teologia não, tá bom, não era funk, era pagode, tô brincando também. Aí ele estava tocando e falou assim, vai tocar de novo, e a hora que tocar vocês vão ajoelhar, porque se não acontecer nós vamos aquecer a fornalha 7 vezes e vão jogar vocês lá dentro. Ele falou assim, ô rei, seguinte, nós cremos que Deus pode nos livrar da fornalha e pode nos livrar da sua mão. Mas tem um negócio também, se Ele não livrar, se Ele não nos livrar da fornalha e nem de você, ó rei,
Ele continua sendo Deus e pode saber que nós não vamos ajoelhar. Por quê? Porque a nossa fé não está baseada no que Deus faz, nossa fé está baseada em quem Deus é, e nós cremos que Ele é o Deus único e verdadeiro, e nós não rendemos diante dessa situação. É claro que eles vão falar isso tudo, eu que estou falando para você dentro da mensagem, porque eles resolveram que eles não se prostrariam. Deus, se Deus livrar, Ele é Deus. Se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. A nossa fé, ela precisa ser fortalecida naquilo que Deus é. Porque quando Ele não fizer alguma coisa, você não vai sair frustrado da situação. Eu queria aqui simplesmente falar para você, tudo que você orar, Deus vai fazer. Por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas dizem o seguinte, que a oração muda tudo. A oração move o braço de Deus. Oração, meu irmão, me desculpe, mas oração não move o braço de Deus. Oração coloca você no mover de Deus. É quando você ora para que Deus faça alguma coisa, e quando você percebe que Ele não vai fazer aquela coisa, você ainda está no mover de Deus, então você vai continuar orando, vai continuar buscando, mas você vai se encaixando naquilo que Deus quer fazer. Quantos estão me entendendo aqui? Digam amém. Porque se eu acreditar que a oração muda tudo, eu posso ficar frustrado na minha fé, porque eu vou perceber que teve coisas que eu orei e que não aconteceram. E aí, você precisa ter fé naquilo que Deus sabe que é melhor para você. Ainda que você não entenda, ainda que eu não entenda, Deus sabe o que é melhor para nós. Aleluia, não? A questão da fé, meu irmão, não é que eu não vou passar por alguma coisa. A questão é que ainda que eu passe, eu sei que Deus continua me sustentando. A chuva, a tempestade vem sobre justos e injustos. Os intempéries da vida vêm sobre quem construiu a casa sobre a areia e sobre quem construiu sobre a rocha. A única diferença é que quem constrói sobre a rocha não perde nada, a casa não cai, a casa, sabe aquele negócio, a casa vai cair, a casa caiu. Não, quem constrói sobre a rocha, a casa não cai, permanece firme, inabalável. Por quê? Porque a fé não está baseada naquilo que Deus faz. Se Ele fizer, amém, eu louvo, eu glorifico. Se Ele não fizer, eu louvo, eu glorifico do mesmo jeito, aleluia. Então, querido, nós precisamos entender que, sabe, essa questão muitas vezes, você sabe que a associação de fornalha fala dos intempéries da vida, de sofrimento, das tribulações que nós passamos, mas eu olho para isso aqui muito mais como um testemunho. Você sabe, quando a gente fala da palavra mártir ou martírio, o que vem na sua cabeça? Seja sincero, quando se fala em martírio, o que vem na sua cabeça? Sofrimento, morte. A palavra martírio, ou a palavra mártir, vem de uma palavra grega que significa testemunho. Não tem a ver com sofrimento, tem a ver com testemunho. Ou seja, não importa o que eu passo, o que importa é como eu passo. Eu vou repetir esse código. Não importa o que eu passo, o que importa é como eu passo. Porque mesmo que seja um martírio, isso revela o meu testemunho, revela o seu testemunho. Nós vemos essa palavra sendo aplicada na vida de Estevão, né, como um primeiro mártir ali. E Estevão, você sabe que ali em Atos 7 conta toda a história dele. No momento que ele está sendo ali apedrejado, ele não expressa nenhuma palavra de sofrimento. Ele olha, ele vê o céu aberto, ele vê o Senhor ali, sabe, sustentando ele, e ele apenas faz uma oração: Senhor, perdoa o que eles estão fazendo, tenha misericórdia deles, mas eu estou aqui vendo o Senhor. Enquanto ele estava recebendo todas aquelas pedradas, o que ele via era o céu aberto, e muitas pessoas se converteram por causa do testemunho dele. Mártir, testemunho. Aqueles cristãos que eram lançados na arena, dezenas deles eram comidos por leões, e a história paralela conta que eles faziam isso louvando a Deus. Eles eram estraçalhados pelas feras, e às vezes por gladiadores que cortavam eles na espada, e eles faziam isso louvando e cantando, enquanto dezenas morriam
centenas e milhares se convertiam ao cristianismo, de ver o testemunho deles. Eram mártires. Por quê? Porque o mártir tem a ver não com o sofrimento, mártir tem a ver com o testemunho. Meu irmão, a partir de hoje, não importa o que você passar, o que importa é como você vai passar. E se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, tenha certeza que o Senhor está com você. Aleluia. Aqui eu entro no segundo ponto dessa mensagem. Deus não prometeu nos livrar de tudo, mas Ele nos prometeu estar presente em tudo. Meu irmão, a teologia que te diz que Deus vai te livrar de tudo, eu acredito que é um pouco fantasiosa. Nós passamos situações adversas, e eu estou insistindo que vai ficar tudo bem, independente da situação que você estiver passando hoje, ou que você venha passar, porque essa palavra às vezes para alguns é um conforto, um consolo de que vai ficar tudo bem, para outros é apenas um alerta de que se passar por alguma coisa, mesmo que seja em pastos verdejantes ou no vale da sombra da morte, vai ficar tudo bem, amém? Agora entenda que Deus não promete que vai livrar de tudo, mas Ele promete que vai estar presente em tudo. Tem uma outra mensagem que eu estou lembrando aqui, eu não vou pregá-la de novo, mas só vou dar aqui faz tempo que eu falei isso inclusive, que às vezes Deus poupa, às vezes Deus livra e às vezes Deus sustenta. O que quer dizer isso? O que é Deus poupar? Sabe, queridos, Deus poupa quando a gente nem vê o perigo que estava prestes a acontecer. Sabe, Deus poupou. Você estava indo um dia, você é acostumado a passar por aquela rua, e você está dirigindo e de repente você virou o carro e foi por outro caminho, você vai, por que eu vim por aqui? Nem sei por que eu vim por aqui. Você nem sabe, mas Deus estava te poupando, talvez de um acidente, de alguma coisa, de algum problema que estaria ali na frente. Ou às vezes você está andando, né, a pé ali e virou o caminho, aí você sabe, puxa, eu errei o caminho, nem sei por que eu fui por ali. Talvez Deus estava te livrando de um assalto, de alguma coisa, te poupando de ver alguma coisa. Então Deus poupa, o tempo todo Deus pode estar nos poupando de situações. Outras vezes Ele livra. Qual que é a diferença de poupar e de livrar? O livramento é quando você vê o perigo e o perigo não acontece. É aquele momento que você está dirigindo e de repente uma pessoa entra na frente, você consegue frear. É aquele momento que você está na estrada, você entrou na curva, você achou que ia se perder naquela curva e de repente veio um anjinho ali, deu uma segurada ali, você foi, passou, aí você diminuiu o pé ali, você viu o perigo, mas o perigo não aconteceu. Isso é livramento. Poupar é quando você nem viu e Deus agiu. Livramento é quando você viu o perigo e o perigo não aconteceu. Uma vez eu vi uma cena, uma mulher foi atravessar a rua correndo e estava vindo um ônibus da Valone, e quando ela pisou naqueles bloquetes, o salto entrou entre um e o outro, e ela deu aquela enroscada no pé e foi, e o sapato ficou, e o ônibus estava vindo. Sabe o que aconteceu, irmão? Não, o ônibus parou, não atropelou ela. Mas teve que ir lá e arrancar o sapato do meio-fio. Que livramento, hein? Que livramento. Estou lembrando aqui de uma historinha. Posso contar? Rapidinho. Um dia o cara estava andando pela rua assim, e quando ele foi descer do passeio, um anjo falou com ele, não! Ele parou, o carro passou. Aí ele, quem é? Seu anjo. Aí ele estava andando assim na beira de um prédio, aí ele escutou, para! Ele parou, caiu um tijolo no chão, espedaçou o tijolo. Aí ele, quem falou? O seu anjo. Aí pegou e falou, seu anjo, onde você estava o dia que eu casei? Brincadeira. É só brincadeira, viu, irmãos? Nós somos felizes no casamento, graças a Deus, mas você sabe que a gente não perde a oportunidade. Mas, queridos, às vezes Deus livra, você viu o perigo, não aconteceu. E o que é Deus sustentar? É quando você tem que passar pelo problema, não tem jeito. Isso aqui é um problema. Deus te poupou, você nem viu. Isso aqui é um problema, você viu,
mas não teve efeito na sua vida. Deus te deu livramento. Uau, que livramento. Mas vai ter vezes que você vai ter que passar. E saiba que enquanto você estiver passando, Deus vai estar com você. A garantia não é livramento de tudo, mas você tem a garantia da presença. Que a sua fé te dê a garantia de que em tudo Ele está presente. A nossa fé não garante que não teremos fornalha, mas ela garante que nunca queimaremos na fornalha. Nem o fogo, nem as águas vão poder, meu irmão, nos matar, porque nós estamos nas mãos do Senhor, estamos nas mãos de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Versículo 22 desse mesmo texto, vou ler mais um pouquinho aqui e caminhar. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama e o fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. A sua fé não garante o livramento de fornalha, mas garante a presença do Senhor. É isso que a sua fé vai garantir. Ele falou, o rei falou: poxa, mas aquecemos 7 vezes. Os soldados que foram com os caras morreram só do bafo da fornalha. Quando abriu, eles já morreram. Quando jogou os 3, a única coisa que aquele fogo fez foi queimar as cordas deles. Eles não queimaram, eles não morreram. E aí o rei Nabucodonosor olhou e falou assim: ué, não eram 3? Agora tem 4, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Querido, ainda que você passe situações a seu contragosto, a única coisa que essa questão, essa situação vai fazer é quebrar as correntes, é libertar nossa mente, é libertar nosso espírito, porque nós vamos crescer diante das situações, e mesmo que essas situações venham para nos, deixar afligidos, nós vamos sair melhores e mais experientes de tudo isso. Melhores e mais experientes, mesmo que você esteja passando um momento hoje, tá? E não está dando muito certo, eu quero insistir com você: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Terceiro, nossa fé não mostra o caminho, mas revela o destino. Queridos, muitas vezes nós não vamos saber ou ter revelação do processo. O que nós vamos passar, qual que é o processo, mas nós vamos saber qual que é o destino final. O que significa isso, Urânio? Que o caminho, nós vamos ter que ter a jornada, vamos ter que dar os nossos passos de fé. Mas uma coisa é certa, no final, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós sabemos que vai ficar tudo bem. Ah, mas e se eu morrer? Melhor ainda, porque o viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho. Ah, mas se essa situação terminar com morte de quem tem fé, muito melhor. A questão é que nós não entendemos a morte como Deus vê a morte. Por quê? Porque a questão de morte para Deus ou de vida é diferente da nossa perspectiva. Porque vida para Deus só tem sentido se for eterna. E é por isso que Ele nos fez, para entendermos que somos eternos no nosso espírito. E aí a segunda morte, aquela que é da condenação, é para aqueles que tiveram as oportunidades e jamais quiseram reconhecer, o poder de Deus e aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, pagando o preço dos pecados. Mas, queridos, vida para Deus só tem sentido quando é eterna. Por isso que Deus fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que acredita em mim, ainda que tenha passado dessa vida, vai ficar bem. Quem está me entendendo diz amém.
Lá em 1 Coríntios 15, 19 diz o seguinte: se é somente para as coisas dessa vida que esperamos, nós somos os mais dignos de misericórdia. Ou seja, não podemos esperar somente para as coisas dessa vida, temos que olhar para um futuro, para a frente, olhar para a cruz e saber que o nosso Redentor, Ele vive e Ele vai nos buscar para morar com Ele, vamos passar uma eternidade juntos, e ainda que tenham fornalhas, Ele sempre vai estar presente conosco. Ele sempre vai estar presente conosco. Aleluia. Mas sabe qual é o problema? Que para cada grande verdade que Deus nos dá, o diabo inventa uma grande mentira a nível proporcional. Para cada grande verdade que Deus nos revela, qual que é a maior verdade e revelação de Deus para a nossa vida? Se cremos no Filho, temos a vida eterna, amém? Pela fé temos a vida eterna. Gente, numa boa, não existe verdade maior do que essa para nós cristãos. Quando eu olho para a cruz e vejo que Cristo pagou na cruz o preço dos meus pecados, e que agora pela fé eu vou passar a eternidade sem choro, sem lágrimas, sem sofrimento, sem nada. Meu irmão, sabe que eu vou passar uma eternidade junto com Ele. Olha que verdade tremenda é essa. Mas proporcionalmente a essa verdade, o diabo vem e sopra no meu ouvido: mas você não merece. Você não merece a salvação. Põe em xeque a salvação, põe em dúvida a salvação. Assim, você fez isso lá no passado? Você fez aquilo. Será que realmente eu vou ser salvo? Tem muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus, ainda que seja do seu próprio jeito, tem um relacionamento com Deus, mas ainda tem dúvidas se vão para o céu ou não. Porque elas olham para elas mesmas e vê fraquezas, vê fragilidades, vê muitas vezes coisas que são dessa carne, são carnais. E aí elas ficam pensando: meu Deus, se Jesus voltasse hoje. Querido, existia algum tempo atrás uma geração que tinha medo até de tomar banho, tomava banho rápido, porque eles acreditavam que se Jesus voltasse, eles estivessem pelado, eles iam ficar. Você pensa que é brincadeira isso, mas não é. Pessoas que tinham medo de ficar nus, porque se de repente Jesus voltasse e eles estivessem nus, eles ficariam, eles não seriam salvos. Uma geração que tem medo da salvação, uma geração que não consegue, com temor e reverência participar da ceia do Senhor, porque olha para si mesma, e quando ela olha para si mesma, o único reflexo que ela vê é de pecado e de carnalidade. É por isso que nós temos que olhar para Cristo, e aí olhando para Cristo, vamos refletir aquilo que realmente Ele é, e não aquilo que nós somos. Mas aprenda isso hoje, que para cada grande verdade de Deus, o diabo vai inventar uma grande mentira a nível proporcional, vai tirar de você a fé. Por exemplo, como eu estou dizendo aqui, Deus não garante livramento, mas Ele garante presença. Amém ou não amém? Deus garante presença, e cada vez que Deus vem e fala na palavra: olha, eu estarei convosco pelos séculos dos séculos, eu estarei convosco até os fins dos séculos, eu estarei com vocês aonde você passar, no vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Eu te tomo pela mão direita, eu vou pelo caminho, Deus garante presença o tempo todo. E o que o diabo inventa? Onde está o seu Deus? Cadê Deus nessa situação? Onde Deus está agora que você está passando por isso? Onde Deus está agora que está passando por aquilo? O diabo vem com mentiras para confrontar as grandes verdades de Deus. Mas meu irmão, você sabe, e você veio aqui apenas para confirmar, que toda verdade tem uma base. A base dessa verdade é Cristo, e nenhuma verdade vai cair por terra. Ainda que o inimigo, o diabo, levante grandes mentiras, você precisa ter fé de que Deus é com você, de Deus está presente com você, que Ele não vai deixar você perecer, que Ele não vai deixar você, morrer nessa situação ruim, que Deus vai te sustentar em tudo. Se Ele não poupou, Ele vai livrar. Se Ele não livrar, você vai ter que passar. Mas de uma coisa é certa, Ele vai te sustentar junto, passando junto com você. Eu vou ler um texto para a gente encerrar, Romanos,
capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa aberto aí que nós vamos ler alguns versículos para frente, mas deixa eu te chamar a atenção para algo aqui. Sabemos que todas as coisas... Querido, será que todas as coisas que a gente passa coopera mesmo? O que coopera você levantar de madrugada, com a bexiga cheia, no escuro, e você meter o dedinho no canto do guarda-roupa? O que isso coopera? Sabe, eu falei isso só para te chamar a atenção, mas o que algumas coisas realmente cooperam na nossa vida? Quando você conhece uma pessoa que você jamais gostaria de ter conhecido, uma pessoa que te fez mal, uma pessoa que te traiu, uma pessoa que, sabe, que judiou de... O que será que isso pode cooperar? Quando nós passamos por situações adversas, onde às vezes o dinheiro que falta, ou às vezes as amizades que faltam, ou às vezes, sabe, aquele sentimento de solidão, o que isso pode cooperar? Sabe qual que é o problema? Que às vezes a gente não entende essa palavra aqui, ó, juntamente. Juntamente, isso é complexo. Com, junto, plexo, tecido, tecido junto. Isso significa que tudo junto, todas as coisas acontecendo junto, vão cooperar para o nosso crescimento e edificação. Como eu falei no começo e vou repetir, Israel muitas vezes eram espalhados pela terra, pelos inimigos, mas por onde eles passavam, eles estavam ali, meu irmão, infiltrados na alta cúpula. Ou não foi assim com José? Ou não foi assim com José lá no Egito? Ou não foi assim com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego? Ou não foi assim com Moisés no palácio, para conhecer o esquema ali de Faraó? Ou não foi assim com Jeremias, que quantas vezes estava ali dentro do palácio também? Ou não foi assim com Isaías? Quantas vezes que o próprio povo, dentro da questão de, como é que fala, de exílio, foram levados ali para o Egito, levados para a Síria, levados para a Babilônia, depois um pior império, que quando eles estavam dentro de casa, mas o Império Romano vinha e dominava tudo, eles eram escravos, mas estavam dentro de casa, toda essa situação, ou quando foram espalhados, a segunda grande guerra, que espalhou eles por todas as nações da terra, mas há 72 anos atrás, eles voltaram para a terra de Israel, para estabelecer um novo Estado, agora reconhecido pela humanidade, um país que tem apenas 70 e poucos anos aí de reconhecimento, esqueci agora, de 72 anos, sabe, que depois da Segunda Guerra Mundial foram espalhados, tiveram uma perseguição, mais de 6 milhões de judeus morreram. Quando eles voltaram para reconstruir, eles voltaram muito melhores e mais experientes, foram perseguidos, foram mortos, tantas coisas, mas voltaram, meu irmão, melhores, e hoje é um dos países mais... não tem explicação, você tem que conhecer. Um país que tem um terreno, um terço do território é árido, e os outros 2 terços semiárido, sabe assim, e consegue produzir, consegue implantar, consegue exportar frutas para outros países da Europa. Você fala assim, meu Deus, o que tem ali? Eu vou falar para você o que tem ali, a bênção de Deus. E todas as vezes que eles eram perseguidos, meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você que eu já contei, mas isso, eu lembrei agora, isso aqui mexe muito comigo. Eu já vou encerrar o culto, mas presta atenção. Na nossa visita, na primeira vez que eu fui em Israel, nós fomos no parlamento de Israel. E quando entramos lá, algumas coisas como câmeras fotográficas, celular, essas coisas a gente tinha que deixar, não podia entrar. A gente ia apenas... Isso poucos países
conseguem essa visita lá, nesse lugar. E nós entramos e fomos conhecendo tudo, e eles mostrando lá algumas coisas importantes, e dentre elas a história de Israel. E ali o professor falou uma coisa que já me deixou assim muito, sabe, muito sensível àquela aula daquele dia. Eu fiquei assim, ele falou assim, olha, que o povo de Israel, eles sempre que eles eram espalhados, que o templo era destruído, que as muralhas eram destruídas, e eles sabiam que Deus era capaz de fazer eles reconstruir tudo do nada, tudo do zero de novo. Era essa ali o tema. Mas quando nós entramos numa sala lá bem fechada, e essa sala é uma cúpula branca assim, não tem nada a ver lá com a esplanada do templo, tá? É uma cúpula branca e fica jogando água em cima dela para manter, né, a temperatura e a umidade do local. Por quê? Porque lá embaixo de tudo, no nível mais no subsolo, totalmente protegido, estão os escritos originais do profeta Isaías. Ok, só de falar isso você fala assim, uau, que coisa tremenda, né? Que coisa poderosa ter ali os escritos. E ali, naquele lugar onde se guarda o tesouro nacional, o que é o tesouro nacional? As riquezas de um país. Quanto o país tem de ouro, quanto o país tem de produção, quanto o país tem de riqueza, vamos falar assim. E isso é muito bem guardado. Porém, ali em Israel, o que está mais bem guardado, que pode jogar uma bomba lá em cima e nunca vai afetar, é o livro original, os pergaminhos do livro do profeta Isaías. E aí foi nessa hora que o professor falou o seguinte: por que todos os países guardam tesouro nacional de forma mais segura? E aqui o que se guarda em Israel de forma mais segura são pergaminhos antigos. Por que isso? E aí o professor estava falando que em Israel o que eles pensam é o seguinte: que se tudo for destruído e eles ainda tiverem a palavra de Deus, eles reconstroem tudo do zero de novo. Cara, quando eu lembro daquela aula, sabe, de ver o quantos países eles guardam seu ouro, seu dólar, suas riquezas, seus diamantes, eles estão preocupados em guardar a palavra de Deus, porque o que eles dizem, pastor, mas eles nem creem em Jesus como Senhor Salvador. Mas se você ler a Bíblia, você vai saber que um dia todos vão crer, e tem muitos judeus messiânicos também. O que são isso? São judeus convertidos ao Messias, convertido a Yeshua, Hamashia, Yeshua, Jesus para nós na transliteração, o Messias, Jesus Cristo. E muitos deles são convertidos, mas vai chegar um tempo que todo Israel se converterá, está escrito na palavra. E a grande questão, queridos, que eles têm um temor pela palavra, que não, o ouro, essas coisas ficam na parte mais superior. A parte mais inferior e mais protegida, com não sei quantos metros de concreto e aço, estão os escritos originais. Porque se tudo for destruído e a gente ainda tiver a palavra de Deus, nós vamos reconstruir tudo do nada de novo. Meu irmão, tudo pode cair ao seu redor. Se essa palavra que tiver no seu coração, escrita, guardada, protegida, você jamais será abalado. Você vai permanecer firme, porque essa é a garantia da nossa fé. A nossa fé não garante livramento de tudo, mas ela garante presença em tudo. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus e glorifique o nome dele. Aleluia. E eu quero ler o versículo 36 aqui. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a garantia de presença. Não é a garantia de livramento em tudo, mas é a garantia de presença em tudo. É isso que eu quero que você fique gravado nessa manhã. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Aleluia.
todas as coisas cooperam para o bem. Só que tem uma palavrinha antes. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Juntamente. Se você pega um remédio, um medicamento, e você olha para esse medicamento e você lê os princípios ativos daquele medicamento, você vai ver que alguns medicamentos têm na composição deles minerais extremamente tóxicos, mas que na proporção faz bem para a saúde. Alguns medicamentos têm cloreto de potássio. Se você pesquisar o que é cloreto de potássio, você vai ver que é um sal, uma droga extremamente tóxica. Ela causa parada cardiorrespiratória. É usado em eutanásia, enfim. Mas tem medicamento que tem e a gente toma. Mas por que não mata? Porque na dose certa faz bem. Isso que a gente passa de ruim, na dose certa, faz bem. A gente, no mínimo, adquire mais experiência. Quantos aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas quantos aqui gostam de um bolo de cenoura com a cobertura de chocolate? Deixa eu ver. Ok, a maioria. Cara, você pegar um bolo de cenoura com a cobertura de chocolate, um cafezinho, bom demais. Só que se você pegar alguns ingredientes do bolo para comer, não vai rolar. Se você pegar o ovo para beber cru, tem uns guerreiros aí que eu bebo ovo cru. Ô filho, depois que tem panelas, vai beber ovo cru para quê? A não ser que estiver no meio do mato lá, tá com fome, tá isolado, tá não sei o que, mas dá para comer ovo cru? Não rola. Pega o trigo, oh, que delícia, eu vou dar uma colherada de trigo hoje aqui, eu vou comer trigo, não vai rolar. Até as partes melhores do bolo, se você pegar uma colherada de açúcar doce, não vai rolar. Agora, o trigo junto com o ovo, junto com o açúcar, junto com o fermento, dá para comer fermento? Químico ou biológico, dá para comer fermento? Não dá, mas o fermento ali vai fazer a massa crescer e ficar fofinha, vai rolar, vai comer. Então tem coisas na nossa vida que é leitinho, que é mamão com açúcar, que nós vamos tirar bem. Só que tem coisas na nossa vida que vão ser amargas, que vão ser difíceis, mas você não pode ver isso de forma isolada. Olha o contexto. Isso aqui está mal, mas Deus tem cuidado de tudo. E aí todas as coisas cooperam juntamente. Não vê as coisas isoladas não. Porque se você for ver a coisa ruim acontecendo de forma isolada, muitos entram em depressão. Eles não conseguem trabalhar isso na mente, porque a mente só olha para o ruim. A mente só olha para aquilo que não está dando certo. A mente só consegue... Agora todas as coisas cooperam juntamente. Aí, meu irmão, quando você entende isso, aquilo que está ruim, você vai falar assim, olha, eu sei que vai ficar bom, eu sei que vai ficar tudo bem. Isso aqui aconteceu na minha vida e eu queria que não tivesse acontecido. Eu estou passando por isso e nem queria estar passando, é lógico, mas se eu estou passando, eu vou atravessar isso e vou sair do lado de lá melhor do que eu entrei. Garantia de presença, Ele está com você em tudo. Senhor, eu quero orar por mim e por cada um que está aqui nessa manhã. Orar pelo Teu povo, Senhor. Orar, Senhor, porque eu sei que muitas vezes passamos situações que não estamos bem preparados, situações que passamos a nosso contragosto, situações que queríamos ter evitado, que ficamos pensando em como seria se não tivéssemos feito, se não tivéssemos falado, se não tivéssemos agido, mas muitas vezes isso nos traz ansiedade, depressão.
porque estamos tentando pensar em uma coisa que não pode ser mais, Senhor, voltada atrás. Então, Senhor, acalma o nosso coração nessa manhã, que possamos entender que ainda que passemos pela fornalha, o Senhor estará presente conosco. Ainda que passemos por situações difíceis, o que o Senhor garante é presença. E é por isso que nós entendemos que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nada poderá nos separar do Teu amor, Pai, que está em Cristo Jesus. Então, Pai, que nessa manhã possamos sair daqui, Senhor, entendendo que tudo isso faz parte de um conjunto de acontecimentos que estão construindo em nós um caráter forte, estão construindo em nós um caráter, Senhor, sólido. Aquilo que passamos, Senhor, de ruim na nossa vida, no nosso ministério, no nosso casamento, que possamos nessa manhã entender que tudo isso está construindo em nós pessoas melhores. Não nos deixe ser piores, Senhor, porque tem pessoas que ficam piores com o sofrimento, tem pessoas que ficam amarguradas com o sofrimento, tem pessoas que ficam, Senhor, angustiadas excessivamente pelo sofrimento, pelos intempéries da vida, pelas fornalhas que passamos. Existem pessoas que se fecham, existem pessoas, Senhor, que fecham o coração, que se trancam dentro daquele sofrimento. Mas assim como aquele fogo da fornalha queimou aquelas cordas que prendiam, queima tudo aquilo que nos prende ou nos prendeu em algum sofrimento, queima hoje, Senhor, nessa manhã, para que estejamos livres, para que possamos ser livres, Pai, e entender, Senhor, que tudo isso, Pai, tudo isso deve nos tornar pessoas melhores. Que possamos nos destrancar, que possamos nos destravar, Senhor, nos desprender de tudo aquilo que nos mantém, Senhor, atados e amarrados nas angústias, nos intempéries da vida. Que possamos olhar para frente, para o futuro, que possamos parar de olhar para trás, possamos deixar para trás, Senhor, aquilo que ficou e possamos seguir em frente para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que cada pessoa aqui, Senhor, que cada um aqui, Pai, que vive, Senhor, de repente por algum sofrimento, preso em alguma coisa, preso em alguma pessoa, que seja liberta nessa manhã, em nome de Jesus. Que seja livre nessa manhã em nome de Jesus. Se tem alguém aqui sofrendo, Senhor, por um maltrato de um familiar, se tem alguém aqui sofrendo por uma traição, por uma rejeição, por um desprezo, que essa pessoa nessa manhã, Senhor, consiga olhar para Ti, Senhor, e possa se desprender de toda visão de dor e de angústia, porque isso, Senhor, trouxe para ela experiência. Permita, Senhor, que sejamos pessoas melhores diante dos sofrimentos da vida. Quantas coisas, quantas pessoas hoje podem estar sofrendo porque não tem mais seus pais aqui presente, e porque de repente não cuidaram bem dos seus pais, ou não tiveram tempo com os seus pais. Mas, Senhor, que essa pessoa seja livre hoje dessa culpa, Pai, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem o controle de tudo. Desprenda essas vidas, desprenda essas pessoas, Senhor. Queima as amarras nessa manhã. Eu creio no poder do Teu Espírito Santo. Eu creio no poder da oração feita com fé. E eu estou unindo a minha fé com a fé dos Teus filhos nessa manhã, declarando que as amarras serão queimadas, que as amarras serão tiradas, e o Senhor estará conosco, ainda que seja na fornalha, ainda que seja na tempestade, ainda que seja no vento contrário. O que o Senhor garante é a presença, e que possamos sair daqui hoje crendo que o Senhor está presente. Aleluia. Quem crê na oração, quem crê na palavra, dê um aplauso a Jesus e glorifique o nome dele. Aleluia.
vai passar, o que importa é como você vai passar. Então passe sabendo que o Senhor está junto com você em tudo, em nome de Jesus. Amém? Enquanto estamos nesse ambiente de gratidão, de louvor, segure nas suas mãos aquilo que você quer semear na obra do Senhor nessa manhã. Nós abençoamos cada oferta, Pai, que é trazida nesse altar, Senhor. Que de forma voluntária, com alegria, os teus filhos trazem. Abençoamos os dízimos, Pai, ao Senhor. Temos certeza, Pai, que trará para a nossa vida proteção e prosperidade. Que o Senhor possa ampliar, Senhor, realmente a visão do teu povo sobre o princípio da semeadura e da colheita. Que a cada dispor, Senhor, que a cada atitude de fé, eles possam colher, Senhor, realmente, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles, em nome de Jesus. Abençoe as empresas, os empresários, os profissionais liberais, os autônomos, os funcionários. Abençoa, Pai, a cada um, Senhor, porque eu sei que eles querem também ser colunas, Pai, na tua obra, querem ser colunas financeiras, onde vão investir, Pai, e mais igrejas serão abertas, missionários enviados, Pai, tua obra, tua palavra enviada. Então abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Abre a porta para aqueles que estão, Senhor, precisando de um emprego, de um investimento. Faz, Pai, porque eu sei que o Senhor é um Deus bom. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, querido. Aleluia. Eu vou encerrar, mas antes eu quero orar aí por todos os papais, né? Aquele que é pai biológico, aquele que é pai que cuida, né? Aquele que é pai responsável, aquele que hoje, né, tá escolhida essa data, né? O segundo domingo de agosto, né? Que você possa entender, independente da questão de comércio, irmãos, que você possa entender uma coisa. Como eu disse hoje, para cada grande verdade, o diabo levanta grandes mentiras. E a figura paterna expressa a figura de Deus, porque Deus é Pai, e Ele te chama de filho, aleluia, amém? E por isso, muitas vezes, nós podemos ter sofrido com a nossa figura paterna. E muitas pessoas, inclusive, não conseguem ter um bom relacionamento com Deus por causa da frustração com o relacionamento de pais. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção que nosso modelo de pai é Deus. Nosso modelo de pai está na Bíblia. Como devemos ser pais, está na Bíblia. Não está num comercial de TV, num comercial de perfume. Não. Nosso modelo de pai está na palavra. Então não se preocupe com nada.
porque é na palavra que nós vamos encontrar o princípio e o modelo para sermos pais. Que Deus te sustente nessa manhã, Pai. Vocês, sabe, tem uma grande missão, nós temos uma grande missão, que é expressar para os nossos filhos o cuidado e a proteção de Deus. Não deixe mais o diabo, sabe, macular esse relacionamento. Não deixe mais. Seja um pai que expressa de verdade a proteção, a provisão, o carinho de Deus para com seus filhos, em nome de Jesus. Se você está em casa e é um pai, está nos assistindo, receba também essa oração em nome de Jesus. Papai, Pai, Paizinho querido, nesse dia, Pai, em que aqui no natural nós celebramos, comemoramos o Dia dos Pais, que o Senhor possa, Pai, fortalecer esses pais, que o Senhor possa dar, Pai, vitalidade para eles, revelação para eles, para todos nós, para que possamos ser, Pai, aqueles pais que realmente expressam o Teu caráter aqui na terra. Nos ajude, Pai, a sermos modelos realmente para expressar, Senhor, o Teu amor, a Tua proteção para com os filhos, que quando os filhos, Pai, encontrar os seus pais, possam lembrar, Senhor, de um modelo que traz proteção, que traz alegria, que traz convívio, relacionamento. Tira de nós toda a falta de paciência, tira de nós, Senhor, toda braveza, tira de nós, Senhor, Senhor, toda insubmissão, tira de nós, Senhor, toda omissão no nosso papel, na nossa tarefa, e planta em nós, Senhor, planta em nós, Pai, o Teu amor de Pai, planta em nós o Teu amor, Senhor, que expressa essa proteção e essa provisão em nome de Jesus. Eu abençoo os pais hoje, na bênção do Senhor, em nome de Jesus.